Olha só, minha gente, se tem uma coisa que o Rio de Janeiro sabe fazer bem, é misturar luxo e simplicidade na mesma rua. E essa história que eu vou contar aconteceu exatamente nesse caldeirão de emoções, bem na época em que o calor aperta e o cheiro de rabanada começa a invadir as casas. O Natal. A nossa personagem principal se chamava Clara, uma moça de 20 e poucos anos, com um sorriso que iluminava o ambiente e uma fé que, olha, movia montanhas. Clara não tinha nascido em berço de ouro. Ela morava em Santa Teresa, num apartamento pequeno, mas aconchegante, e se virava nos 30 trabalhando com eventos e organização. Ela era daquelas pessoas que, quando te dão uma tarefa, ela não só cumpre, ela entrega o dobro. A vida dela deu uma guinada de 180 graus quando ela conseguiu o contrato dos sonhos, ou talvez o pesadelo de luxo. Dr. Arthur Montenegro. O nome dele era sinônimo de poder e dinheiro no Rio. Dono de construtoras, investidor em 1000 coisas, mas vivia recluso. Ele tinha perdido a esposa há pouco mais de um ano, e a mansão dele, lá na Joá, parecia mais um mausoléu de mármore branco do que um lar. O Natal era a data que a falecida esposa mais amava, e Dr. Arthur, por obrigação social ou por uma ponta de saudade, decidiu dar a maior e mais luxuosa ceia de Natal que a cidade já tinha visto. E quem foi contratada para gerenciar essa operação de guerra? Nossa Clara. Ela chegou na mansão Montenegro, que parecia um palácio de conto de fadas, mas com a alma vazia. Era tanto espaço, tanto lustre de cristal, que dava vertigem. O Dr. Arthur era um homem imponente, na casa dos 50 e poucos, com cabelos grisalhos bem cortados e um olhar que parecia estar sempre a quilômetros de distância. Ele mal olhou para Clara na primeira reunião. Senhorita Costa, é isso? A voz dele era grave e cansada. O Natal era importante para Lúcia. Eu quero que seja impecável. O orçamento é ilimitado. Minha assistente, Dona Fátima, vai lhe dar acesso às contas e aos fornecedores. Só me chame se o teto cair. E foi isso. Orçamento ilimitado. Deus do céu, Clara quase caiu dura ali mesmo. Ela, que passava o mês apertando o orçamento para pagar o aluguel, agora tinha a chave de um cofre virtual para organizar uma festa para a nata da sociedade carioca. O trabalho começou imediatamente. Era o início de dezembro e a festa seria na véspera de Natal. Clara não tinha um minuto de sossego. Ela mergulhou de cabeça. Primeiro ela organizou a papelada. Ela era metódica, anotava cada centavo, cada recibo, cada negociação. Ela sabia que, num ambiente desses, onde o dinheiro escorre como água, a honestidade dela seria o único escudo. Ela precisava contratar uma equipe de chefes renomados, floristas que trouxessem orquídeas raras da Holanda, seguranças discretos e, o mais importante, ela precisava transformar aquela casa fria num lar acolhedor, mesmo que fosse só por uma noite. Os primeiros dias foram tensos. O staff da casa, acostumado com a rigidez da antiga patroa e a bagunça que se seguiu à morte dela, olhava Clara com desconfiança. Ela era muito jovem, muito simples. Mas Clara tinha uma arma secreta, a humildade e a eficiência. Ela não dava ordens de cima para baixo. Ela arregaçava as mangas. Se precisava descarregar caixas de taças de cristal bacará, ela estava lá. Se o jardineiro precisava de ajuda para posicionar as árvores de Natal gigantes, lá ia Clara com a testa suada, mas sorrindo. Em uma semana, ela tinha conquistado a cozinha, os seguranças e a equipe de limpeza. Eles a chamavam de Clarinha, o doutor. Arthur, no meio do seu luto e dos seus negócios, começou a notar. Ele a via de relance sempre correndo, mas nunca desorganizada. Ele a via conversando com o chefe de cozinha, discutindo a melhor forma de harmonizar o vinho com o peru recheado, e ela parecia ter a situação sob controle absoluto. Enquanto Clara construía sua reputação de competência no interior da mansão, fora dela, os abutres começavam a circular. A sociedade do Rio de Janeiro é um ninho de cobras, minha gente. E o doutor? Arthur Montenegro era o alvo principal. Desde que ficou viúvo, as socialites estavam em polvorosa, disputando quem seria a nova primeira-dama da fortuna Montenegro, e a principal predadora era Verônica Almeida. Verônica era o retrato da elegância forçada, magra demais, joias demais e um sorriso que não alcançava os olhos. Ela tinha sido amiga da falecida Lúcia,
mas na verdade sempre invejou a posição dela. Verônica estava convencida de que, se Arthur precisasse de uma esposa para cuidar da sua imagem social, ela seria a candidata perfeita. Verônica e suas amigas, o comitê de intrigas, como eu a chamo, estavam de olho nos preparativos da festa. Afinal, a ceia de Natal era a chance de se aproximar do viúvo. Elas ligavam para a assistente de Arthur, Dona Fátima, perguntando detalhes, e Fátima, ingênua e sobrecarregada, passava as informações. Fátima, querida, quem é essa menina que está cuidando da organização? Verônica perguntou numa tarde, com voz de quem estava apenas curiosa. Ah, é a Clara Costa, uma moça muito eficiente, Verônica. Dr. Arthur confiou o orçamento a ela. Orçamento? Ilimitado? O tom de Verônica mudou. Puxa vida, Fátima! Tanta confiança assim numa desconhecida? Vinda de onde essa menina? O veneno começou a ser destilado ali. Para Verônica, Clara não era apenas uma organizadora de eventos. Ela era um obstáculo. Se Clara fizesse um trabalho perfeito, ela ganharia a confiança de Arthur. E Verônica precisava que Arthur estivesse vulnerável e precisando de alguém de confiança ao seu lado. Além disso, a ideia de uma moça humilde vinda de um lugar simples, gerenciando milhões, era uma afronta pessoal para Verônica. A riqueza para ela era um clube exclusivo. Verônica começou a usar seus contatos. Ela tinha informantes em todo lugar, incluindo alguns fornecedores de luxo. Clara, alheia à teia de aranha que estava sendo tecida ao seu redor, continuava a trabalhar duro. Ela estava comprando as melhores coisas: caviar iraniano, champanhe francês de safras raras e um jogo de prataria que precisou ser trazido de São Paulo. Tudo era caro, sim, mas Clara negociava. Ela conseguia descontos honestos, usava o poder de compra do nome Montenegro e entregava recibos detalhados a Dona Fátima, que, por sua vez, arquivava tudo. Mas Verônica não estava interessada em eficiência. Ela estava interessada em falhas. Você viu, Márcia? Verônica cochichava com sua amiga, uma socialite de nariz empinado. Essa tal de Clara comprou 20 garrafas daquele Romanée Conti, 1990. São caríssimas. Por que 20? É um exagero. Ah, Verônica, mas é festa de milionário. Não, Márcia. É roubo disfarçado de luxo. Essa menina deve estar superfaturando tudo e embolsando a diferença. Arthur está cego pelo luto e não está conferindo nada. A estratégia de Verônica era sutil, mas perigosa. Plantar a dúvida. Ela começou a fazer ligações anônimas para a mansão, perguntando se todos os recibos estavam sendo auditados e se não seria prudente checar as contas de perto, visto que a organizadora era uma novata. Dona Fátima, que era um doce de pessoa, mas não muito esperta, começou a ficar nervosa. Ela sabia que Arthur odiava ser incomodado com detalhes financeiros. O primeiro sinal de que a maré estava virando contra Clara veio uma semana antes do Natal. Clara havia encomendado um lote enorme de toalhas de mesa de linho egípcio, bordadas à mão, com o monograma Montenegro. Um gasto altíssimo, mas essencial para a pompa da festa. O fornecedor, um senhor chamado Elias, era antigo conhecido de Verônica. Verônica ligou para Elias, fingindo preocupação. Elias, querido, me diga uma coisa. Você está fornecendo para a festa do Arthur, certo? Aquela moça, Clara, ela é confiável. Elias, que devia favores a Verônica, sentiu a pressão. Ah, Verônica, ela é bem exigente, viu? Negociou o preço até o último centavo. Mas é profissional. Entendo. Mas me diga, se você estornasse uma parte do valor total, digamos uns 50 mil reais, quem saberia? Elias engoliu em seco. Ele sabia o que ela estava insinuando. Verônica continuou com a voz suave como seda, mas afiada como navalha. Pense bem, Elias. Se essa menina for desmascarada por superfaturamento, o Arthur vai precisar de alguém para organizar os eventos futuros. Alguém que seja de confiança. Você entende o que estou dizendo? Elias entendeu perfeitamente. Verônica estava oferecendo-lhe a chance de se livrar de uma organizadora eficiente, Clara, e garantir contratos futuros com a família Montenegro, em troca de uma pequena mentira. No dia seguinte, um recibo chegou à mesa de Dona Fátima, assinado por Elias. O valor era ligeiramente maior do que o orçamento original de Clara e continha uma nota manuscrita, pequena e discreta no rodapé. Valor ajustado por solicitação da senhora Costa,
para cobrir custos operacionais extras. Fátima quase teve um ataque cardíaco. Ela olhou para o recibo, depois para a pasta cheia de comprovantes que Clara havia organizado com tanto esmero. 50 mil reais. Parecia uma gota no oceano do orçamento total, mas era dinheiro demais para uma taxa extra. Fátima, morrendo de medo de ser cúmplice de algo errado, mas sem coragem de confrontar Arthur, decidiu falar com Clara de forma indireta. Ela chamou Clara para um café na cozinha, longe dos ouvidos curiosos. Clarinha, minha filha, você está fazendo um trabalho maravilhoso, de verdade. O Dr. Arthur está impressionado. Mas Fátima hesitou, mexendo o açúcar no café. Você tem certeza de que está guardando todos os comprovantes? E que não está tendo nenhum mal-entendido com os fornecedores? Clara franziu a testa, confusa. Dona Fátima, está tudo nas pastas. Eu só pago com notas fiscais detalhadas. O Elias das toalhas, por exemplo, ele me deu um desconto ótimo no atacado. Por quê? A senhora viu algo errado? Fátima ficou pálida. Se Clara estava sendo honesta, o recibo que ela tinha em mãos era falso ou adulterado. Não, não, meu anjo. É só cautela. Sabe como é? Gente rica adora fofoca. E o Dr. Arthur está muito vulnerável agora. Se alguém inventar que você está se aproveitando, seria terrível. Clara sentiu um calafrio na espinha. Ela era inocente, mas sabia que no mundo dos ricos a aparência vale mais que a verdade. Uma acusação de roubo, mesmo que falsa, destruiria sua carreira e sua reputação. Dona Fátima, eu juro pela minha mãe, cada centavo gasto está justificado. Eu não peguei um clips dessa casa que não tenha nota. Fátima sorriu, aliviada, mas o medo ainda estava ali. Ela decidiu não mostrar o recibo adulterado para Clara, temendo que isso causasse uma briga com o fornecedor e atrasasse a festa. Ela guardou o recibo numa gaveta, uma bomba-relógio, esperando para explodir. Os dias que se seguiram foram de frenesi total. Faltava uma semana para o Natal, e a mansão Montenegro estava sendo transformada. Guirlandas gigantescas, luzes cintilantes, o cheiro de pinho e especiarias pairando no ar. Clara estava exausta, mas radiante. Ela tinha conseguido. A festa seria perfeita. Enquanto isso, Verônica aumentava a pressão. Ela não podia esperar até a festa. Ela precisava minar a confiança de Arthur em Clara antes. Ela começou a ligar diretamente para Arthur, com a desculpa de oferecer conforto. Arthur, querido, como você está? Eu sei que este Natal é difícil. Eu só queria garantir que você não esteja sobrecarregado. Não estou sobrecarregado, Verônica. A senhorita Costa está cuidando de tudo. Ah, sim, a Clarinha. Ela parece muito eficiente. Mas sabe, Arthur, às vezes, pessoas muito jovens e ambiciosas podem ser ingênuas, ou pior, espertas demais. Arthur, que estava acostumado a lidar com tubarões em reuniões de diretoria, não deu muita atenção. Ele confiava no seu faro para pessoas, e Clara parecia genuína. Verônica, se há alguma preocupação específica, por favor, fale com Fátima. Claro, querido. Eu só me preocupo com você, Arthur. Você sabe que, no seu estado atual, é fácil ser enganado. A semente da dúvida estava plantada na cabeça de Arthur, mesmo que ele tentasse ignorar. Ele começou a observar Clara de forma diferente. Não mais com admiração pela eficiência, mas com uma ponta de suspeita. Ele a viu um dia contando dinheiro miúdo para pagar um entregador de última hora, conferindo as notas com atenção. Ele se perguntou, por que tanta atenção ao troco se o orçamento era ilimitado? Seria ela extremamente zelosa ou extremamente gananciosa? Clara, sentindo a mudança no ar, ficou mais cautelosa. Ela notou que Arthur estava mais frio. Ela percebeu que as outras funcionárias, antes suas aliadas, começavam a cochichar quando ela passava. Ela sabia que o problema não era interno, era externo. Alguém lá fora estava jogando sujo. Ela se ajoelhou no seu quartinho alugado naquela noite e rezou. Meu Deus, eu só estou trabalhando honestamente. Me dê forças para resistir a essa inveja e me proteja de quem quer me derrubar. Ela tinha que provar sua inocência, mas como? Ela não sabia quem era seu inimigo, nem qual era a acusação exata. O plano de Verônica, no entanto, estava quase pronto. Ela precisava de um momento de alto estresse, de visibilidade máxima, para detonar a bomba. E esse momento seria a ceia de Natal. 2 dias antes da festa,
Clara estava finalizando a decoração da árvore principal, uma sequoia de 6 metros de altura, cheia de luzes douradas e enfeites caríssimos. Ela estava no topo de uma escada, pendurando um anjo de porcelana italiana, quando ouviu uma voz fria e calculista vinda do hall de entrada. Era Verônica. Ela tinha se autoconvidado para dar uma olhada na decoração, aproveitando que Arthur estava numa reunião. "Ah, mas que lindo, Clarinha! Você tem bom gosto para quem veio de onde veio." Clara desceu da escada, respirando fundo para manter a calma. Ela sabia que tinha que ser profissional. "Boa tarde, senhora Almeida." "Doutor, Arthur está em reunião. A senhora precisa de algo?" Verônica se aproximou, deslizando os dedos por uma das caixas de presentes falsos que Clara havia colocado sob a árvore. "Eu preciso de transparência, querida. Essa festa está custando uma fortuna. E sabe, quando se lida com muito dinheiro é fácil se confundir." Clara sentiu o sangue ferver, mas manteve o sorriso. "Não há confusão, senhora Almeida. Todos os gastos estão registrados." Verônica sorriu de forma condescendente. "Ah, eu sei que estão registrados. O papel aceita tudo, não é? Mas me diga, Clarinha, você tem certeza de que todos os itens comprados para a festa estão realmente aqui na mansão?" A pergunta atingiu Clara como um soco. Estava claro. A acusação seria de desvio de material ou superfaturamento de itens. "Sim, senhora Almeida, absoluta certeza." "Ótimo, porque seria uma pena mesmo, se no meio de tanto luxo, um item de valor inestimável sumisse. E o dedo fosse apontado para a pessoa errada, ou quem sabe para a pessoa certa." Verônica deu um tapinha no ombro de Clara, virou as costas e saiu, deixando o perfume caro e o rastro de ameaça no ar. Clara ficou parada, olhando para a árvore cintilante. Ela não estava mais apenas organizando uma festa. Ela estava no meio de uma emboscada. Ela tinha que agir, e rápido, mas ela tinha que ser silenciosa. Naquela noite, em vez de descansar, Clara passou horas a fio no escritório de Dona Fátima, com permissão da mesma, que já estava em pânico. Ela não procurou apenas os recibos que ela mesma havia gerado, mas vasculhou as notas de fornecedores, as comunicações internas e, principalmente, as contas bancárias da festa. Ela estava procurando pela adulteração, e ela encontrou o recibo das toalhas com a nota manuscrita de Elias, R$ 50.000 a mais, justificados como custos operacionais. Clara fotografou o recibo com o celular. Em seguida, ela ligou para Elias, o fornecedor, e gravou a conversa. "Elias, sou Clara Costa, da Festa Montenegro. Eu só estou confirmando o valor total das toalhas, pois Dona Fátima estava com uma dúvida sobre o recibo que chegou. O valor fechado foi X, correto?" Elias, pego de surpresa, e sem saber que Fátima não havia mostrado o recibo adulterado a Clara, gaguejou. "Ah, sim, Clara. O valor foi aquele que você negociou, sim. O que está na nota fiscal original?" Clara tinha a prova. O fornecedor negava o valor superfaturado. A nota era falsa, ou, no mínimo, adulterada. Mas ela sabia que isso não bastava. Verônica era ardilosa. Ela precisava de algo mais concreto para se defender e, mais importante, para dar o troco. Ela pensou na conversa de Verônica. Seria uma pena se um item de valor inestimável sumisse. Um item de valor inestimável. Clara lembrou de algo que Dona Fátima havia comentado dias antes com tristeza. "O Dr. Arthur só me pediu uma coisa, que o diamante da pulseira de Lúcia estivesse na festa. É uma tradição deles. A pulseira da falecida esposa, uma joia de família, guardada às 7 chaves num cofre." Clara sentiu um arrepio gelado. Verônica não ia acusá-la de desviar dinheiro. Ela ia acusá-la de roubar o diamante da falecida. Um crime muito mais grave, que tocaria diretamente no luto de Arthur. Clara agiu na surdina. Ela não podia confiar em ninguém, nem mesmo em Dona Fátima, que era facilmente manipulável. Ela precisava de um plano que fosse silencioso e que só explodisse no momento certo. Na manhã da véspera de Natal, a mansão Montenegro estava um espetáculo. Mesas postas para 200 convidados, um coral ensaiando músicas natalinas, o cheiro de comida fina vindo da cozinha. Clara estava impecável, vestida com um uniforme de assistente discreto, mas elegante. Ela supervisionava os últimos detalhes, mas sua mente estava em outro lugar, no cofre de Arthur. Ela sabia que a pulseira estaria lá, e ela sabia que se Verônica quisesse incriminá-la, ela precisava de acesso ao cofre.
E quem, além de Arthur e Fátima, teria esse acesso? Ninguém, a não ser que alguém tivesse copiado a chave ou a senha. Clara se lembrou de ter visto Fátima na semana anterior, distraída, deixando a chave do cofre pessoal de Arthur, onde, segundo Fátima, a joia estava guardada, em cima da mesa do escritório por alguns minutos, enquanto atendia um telefonema urgente. Clara não tinha como saber se a chave havia sido copiada, mas ela precisava assumir que sim. Se a joia sumisse, a culpa cairia sobre ela, a única estranha que estava gerenciando o caos da casa. Clara, com o coração na mão, esperou o momento em que Arthur estaria no banho e Fátima estaria ocupada na cozinha. Ela entrou no escritório rezando para que o destino estivesse ao seu lado. Ela se aproximou do cofre. Não tentou abrir. Ela sabia que não conseguiria. Em vez disso, ela usou sua inteligência. Ela havia estudado a rotina de Arthur e Fátima. Ela sabia onde Fátima guardava os pertences de valor que precisavam ser levados ao cofre no final do dia. Lá estava. Uma pequena caixa de veludo, escondida sob alguns papéis. A pulseira de Lúcia esperando para ser posta no cofre. Fátima estava esperando o momento de silêncio para guardar o item, mas o caos da festa a havia feito esquecer. Clara abriu a caixa. Ali estava. Uma pulseira de ouro branco, com um diamante central que parecia capturar todas as luzes do mundo. Valia uma fortuna incalculável, não só em dinheiro, mas em sentimentalismo. Clara tirou a pulseira da caixa. Não para roubá-la, mas para protegê-la. Ela pegou seu celular, tirou uma foto da pulseira em sua mão, marcando a hora exata. Depois, ela fez algo audacioso, algo que só a sua fé inabalável e a certeza da sua inocência lhe permitiram fazer. Ela não devolveu a pulseira à caixa. Ela a escondeu, não em sua bolsa nem em seu quarto. Ela a escondeu no lugar mais improvável e seguro da casa, dentro do anjo de porcelana que ela mesma havia pendurado no topo da árvore de Natal. Ela sabia que, se a acusação viesse, o primeiro lugar que procurariam seria em seus pertences. Ninguém pensaria em desmantelar a decoração principal da festa. Seu plano era simples: esperar o ataque. Quando Verônica fizesse a acusação, Clara estaria pronta. A noite caiu. Os convidados começaram a chegar. O hall de entrada da mansão Montenegro era um mar de seda, joias e ternos caríssimos. O Rio de Janeiro inteiro estava ali. Doutor Arthur Montenegro, vestido num smoking impecável, parecia um pouco menos triste, talvez contagiado pela beleza da festa. Clara estava no seu posto, coordenando garçons e garantindo que o champanhe estivesse na temperatura certa. Verônica Almeida chegou com um vestido vermelho que gritava riqueza e ambição. Ela cumprimentou Arthur com um abraço apertado e demorado demais e lançou um olhar cortante na direção de Clara. Verônica não estava ali para celebrar. Ela estava ali para caçar. Ela passou a primeira hora da festa circulando, conversando em voz baixa com suas amigas. Ela parecia impaciente. Ela estava esperando o sinal. O sinal veio de dentro da casa. Dona Fátima, finalmente lembrando-se da joia, correu para o escritório para guardá-la no cofre. Ela abriu a gaveta, pegou a caixa de veludo e a abriu. A caixa estava vazia. Fátima soltou um grito abafado, mas agudo. O diamante da esposa de Arthur tinha sumido. Ela cambaleou para fora do escritório, pálida como um fantasma, e procurou Arthur no meio da multidão. Dr. Arthur, pelo amor de Deus, o diamante, ele sumiu. O burburinho na festa parou. Arthur, que estava brindando, se virou, o rosto se contorcendo em uma máscara de choque e fúria. Como assim, Fátima? Fátima, em prantos, apontou para Clara, que estava perto da entrada da sala de jantar, supervisionando a abertura da cortina para a ceia. Ele estava ali, na caixa. Eu ia guardar agora. E só a Clara estava com acesso total à casa. Verônica sorriu. Não era um sorriso de contentamento, era um sorriso de vitória absoluta. Ela tinha ganhado. Ela se adiantou, dramática, e colocou a mão no ombro de Arthur. Arthur, eu sinto muito, eu tentei te avisar. Essa menina, ela se aproveitou da sua dor. Todos os olhos se voltaram para Clara. A jovem humilde, a organizadora eficiente, agora era a ladra na mansão do milionário. O silêncio era tão denso que se podia ouvir a respiração de 200 pessoas. Arthur olhou para Clara, e o olhar de traição e desapontamento dele doeu mais que 1000 chicotadas. Senhorita Costa, você tem algo a dizer? A voz dele tremia de raiva contida.
Clara permaneceu calma, inabalável. Ela sabia que era a hora. Sim, Dr. Arthur, eu tenho muito a dizer. Mas antes, peço que a senhora Verônica Almeida e o fornecedor Elias sejam impedidos de sair da festa. A verdade sobre o que está acontecendo aqui não é sobre um roubo. É sobre uma armação. E a minha vingança, Dr. Arthur, vai ser silenciosa, mas vai chocar a todos. Ela deu um passo à frente e a multidão se afastou, abrindo um caminho. Ela estava prestes a virar o jogo, expondo a podridão daquele mundo de luxo e mentiras. Mas para isso, ela precisava de tempo. E daquele anjo de porcelana no topo da árvore. O palco estava montado. O Natal de luxo havia se transformado num tribunal. E Clara estava pronta para entregar a sentença. E o diamante. Mas não antes de expor quem merecia ser exposto. Continua na parte 2. Minha gente, vocês precisavam ver a cena. Aquele salão que minutos antes parecia um palco de ópera com gente rica, virou um picadeiro silencioso. 200 de olhos todos voltados para Clara, a moça que vestia o uniforme discreto de organizadora, mas que agora parecia a única pessoa de verdade naquele mar de falsidade. Arthur Montenegro estava paralisado. A dor da perda da esposa, que ele tentava sufocar com o luxo da festa, irrompeu como uma ferida aberta. O diamante não era só dinheiro, era o último laço tangível com Lúcia. Verônica Almeida. Essa estava no auge da sua performance. Ela apertou o braço de Arthur, com lágrimas de crocodilo nos olhos. Arthur, meu querido, eu sinto tanto. É a dor da traição. Eu te avisei. Clara não esperou que Arthur falasse. Ela sabia que, se ele falasse primeiro, seria para chamar a polícia. Ela tinha que controlar a narrativa. Dr. Arthur, com todo o respeito, eu compreendo sua dor e sua raiva. Mas a senhora Fátima se enganou. Não sou eu quem se aproveitou do seu luto. São as pessoas que se dizem suas amigas. O silêncio era interrompido apenas pela música suave do coral, que, sem saber o que fazer, continuava cantando um Noite Feliz macabro. Armação! Verônica deu uma risada de desdém, uma risada alta e estridente que ecoou no mármore. Que absurdo! A única armação aqui é a sua, garota, para desviar fundos e agora para roubar uma joia de família. Clara manteve os olhos fixos em Arthur, ignorando Verônica. Dr. Arthur, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que a minha competência incomodaria quem acha que só o berço garante o direito ao sucesso. Eu sabia que, para me tirar daqui, não bastaria dizer que eu era inexperiente. Era preciso me transformar em ladra. Ela deu um passo em direção a ele. A joia sumiu, sim, mas sumiu porque a senhora Verônica Almeida e o fornecedor Elias planejaram me incriminar. O nome de Elias, o fornecedor de linho, causou um pequeno alvoroço. O segurança, seguindo a ordem anterior de Clara, já havia discretamente se posicionado perto da saída. Elias, o fornecedor das toalhas, está aqui na festa. Ele é um velho conhecido de Verônica. E ele forjou um recibo de R$ 50.000, alegando que era para cobrir meus custos operacionais extras. Verônica, que até então parecia inatingível, ficou ligeiramente pálida. Isso é ridículo. Isso é calúnia. Quem liga para R$ 50.000 num orçamento de milhões? Essa menina está desesperada. Clara sorriu, mas era um sorriso frio. A senhora tem razão, Verônica. R$ 50.000 é troco para o Dr. Arthur, mas é a prova da sua intenção. E eu tenho a prova, Dr. Arthur. Clara então fez um sinal para um dos garçons, que estava instruído. O garçom trouxe um pequeno tablet. Ela digitou rapidamente e o áudio da conversa gravada com Elias começou a tocar, em volume baixo, mas perfeitamente audível para Arthur e os que estavam mais próximos. Voz de Elias gravada. Sim, Clara. O valor foi aquele que você negociou, sim. O que está na nota fiscal original. Clara olhou para Arthur. A nota fiscal original estava correta, Dr. Arthur. O recibo adulterado que Dona Fátima guardou dizia o contrário. Eu negociei o preço para baixo. Usei o poder de compra do seu nome, mas a senhora Verônica usou sua influência para tentar superfaturar o valor e, assim, plantar a dúvida sobre a minha honestidade financeira. Arthur, o empresário astuto, entendeu o mecanismo na hora. Era um golpe clássico de corrupção, mas usado aqui para fins de intriga social. Elias, Arthur chamou e o fornecedor, que estava tentando se misturar à parede, foi arrastado pelos seguranças. Não, Arthur, eu não fiz nada. Eu só segui ordens. Elias chorava,
apontando para Verônica. O salão explodiu em cochichos. Verônica sentiu o chão sumir. Eu não o conheço. Ele é um mentiroso. Arthur, não confie nessa gente. Eles são do submundo. Eles mentem por dinheiro. Clara finalmente olhou para Verônica, sem desviar. O dinheiro realmente é o de menos. O que a senhora queria era a minha cabeça, e de quebra o coração do Dr. Arthur. A senhora sabia que o superfaturamento não seria suficiente para me derrubar. Por isso, a senhora precisava de algo mais grave. Algo que tocasse no luto. Clara fez uma pausa dramática. A plateia estava na palma da sua mão. A senhora me perguntou 2 dias atrás se eu tinha certeza de que nenhum item de valor inestimável sumiria. A senhora estava plantando a ideia na minha cabeça, preparando o terreno. A senhora sabia que Dona Fátima, na correria, deixaria a joia de Lúcia desprotegida por 1 minuto sequer, e a senhora, ou alguém a seu mando, copiou a chave do cofre, esperando que a pulseira fosse guardada para depois sumir e a culpa cair sobre a novata. Arthur estava lívido. Se Clara estivesse certa, ele havia duvidado da única pessoa honesta na casa. "E onde está a joia, senhorita Costa?" Arthur perguntou, a voz grave, mas agora com um fio de esperança. "A joia, Dr. Arthur, está a salvo. Eu sou filha de gente simples, mas não sou burra. Eu sei que no ninho de cobras que é a alta sociedade, a única maneira de provar a inocência é antecipar a maldade." Clara apontou para o centro do salão, onde a sequoia de 6 metros de altura, a árvore principal, dominava o ambiente, cheia de luzes e luxo. Eu sabia que se a joia sumisse, o primeiro lugar que procurariam seria na minha bolsa, no meu quarto ou em qualquer lugar que me incriminasse diretamente. Então eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu a protegi. Ela apontou para o topo da árvore. "Dr. Arthur, eu peço que o senhor olhe para o anjo de porcelana italiana que eu mesma pendurei, no ponto mais alto da árvore. O anjo que está abençoando esta casa." A multidão começou a murmurar. Olhavam para cima. O anjo de porcelana, lindo e dourado, parecia sorrir. Arthur hesitou. Desmontar a decoração principal da festa era um vexame, mas a possibilidade de reaver o diamante de Lúcia o impulsionou. "Tragam uma escada, agora!" ordenou Arthur. Os seguranças rápidos trouxeram a escada de alumínio. Arthur, no auge dos seus 50 e poucos anos, estava pronto para subir, mas Clara o impediu. "Não, Dr. Arthur. O senhor é o anfitrião. Deixe-me subir. Eu sei exatamente onde a escondi." Verônica, que havia recuperado um pouco da compostura, tentou um último ataque. "Ela vai subir lá e dizer que a joia sumiu de novo. É uma distração. Ela já deve ter passado para um comparsa." Clara subiu a escada com a graça e a rapidez de quem está acostumada a trabalhar duro. Os saltos altos não a atrapalhavam. A atenção de todos estava grudada nela. No topo da escada, a 6 metros do chão, Clara alcançou o anjo. Ela tateou a base da estátua. Ela havia feito um pequeno corte na seda do forro interno do anjo, um lugar discreto e improvável. A mão de Clara mergulhou no interior do anjo. A descida foi lenta, dramática. Quando ela chegou ao último degrau, a respiração de Arthur estava suspensa. Clara estendeu a mão. Na palma da mão dela, contra a pele morena e suave, estava a pulseira de ouro branco. O diamante central brilhava, capturando a luz do lustre e jogando-a de volta no salão. O salão não murmurou. O salão rugiu, um misto de choque, alívio e vergonha. Arthur pegou a joia, as mãos tremendo. Ele a segurou contra o peito por um momento, fechando os olhos. Era a pulseira. Estava ali. Ele abriu os olhos e olhou para Clara com uma gratidão que não cabia nas palavras. Você salvou isso. Eu não roubei, Dr. Arthur. Eu protegi. Eu sabia que a armadilha seria perfeita. Eles fariam com que a joia sumisse, e a única pessoa que estaria com a reputação manchada seria eu. Verônica, vendo que seu plano tinha desmoronado, tentou fugir, mas os seguranças já estavam em posição, seguindo as ordens silenciosas de Arthur, que mesmo em choque era um homem de negócios implacável. Ninguém sai. A voz de Arthur era baixa, mas carregada de autoridade. Ele olhou diretamente para Verônica. Você veio aqui para destruir o meu Natal, para me humilhar e para destruir a vida de uma moça honesta, Verônica. Verônica tentou se defender, gaguejando desculpas sobre mal-entendidos e ciúmes tolos, mas ninguém a ouvia mais. A máscara de elegância havia caído.
revelando a inveja e a mesquinhez por trás do verniz. Arthur fez um gesto para o segurança. Levem a senhora Almeida e o senhor Elias para o escritório. Chamem a minha equipe jurídica e a polícia. Não por roubo, mas por calúnia, difamação e tentativa de fraude. A cena da socialite mais poderosa do Rio sendo escoltada para fora do salão foi a vingança silenciosa de Clara. Não houve gritos, não houve histeria. A verdade, exposta no auge do luxo, foi a punição mais dura. Verônica não perdeu apenas a chance de se casar com Arthur. Ela perdeu a reputação, o bem mais valioso naquela sociedade. Quando a porta do escritório se fechou, o salão estava em polvorosa. As socialites que antes cochichavam sobre Clara agora se apressavam em elogiá-la, em tentar tocar no braço dela. O medo de serem associadas a Verônica era maior do que a inveja de Clara. Clara, no entanto, estava exausta. O alívio era imenso, mas o estresse da última hora a havia drenado. Arthur se aproximou dela, ainda segurando a pulseira de Lúcia. Senhorita Costa, Clara, eu não sei como pedir desculpas. Eu permiti que a minha dor me cegasse. Eu ouvi as fofocas e duvidei de você. Clara olhou para ele e, pela primeira vez, ela viu o homem por trás do milionário viúvo. Ele parecia vulnerável, humilhado pela própria ingenuidade. Não precisa pedir desculpas, Dr. Arthur. Eu entendo. O luto é um lugar escuro, mas a honestidade ela sempre brilha. Arthur sorriu um sorriso pequeno e sincero que ela nunca tinha visto antes. Você não só organizou a festa, Clara, você salvou o meu Natal e, de certa forma, você me salvou de mim mesmo. Aquele momento, no meio do caos e da decadência moral da alta sociedade, foi o ponto de virada. A relação entre o patrão e a assistente mudou de profissional para algo muito mais profundo. Respeito mútuo. O jantar de Natal, é claro, foi um desastre social. Ninguém conseguia comer o caviar ou beber o Romané Conti. Todos estavam ocupados demais tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A fofoca da noite já estava correndo pelo WhatsApp de todos os presentes. Arthur, porém, não se importou. Ele dispensou os convidados mais cedo, alegando problemas de saúde. Ele chamou Clara para o escritório, depois que a polícia e os advogados levaram Verônica e Elias. Dona Fátima estava sentada, chorando de alívio e vergonha. Oh, Clarinha, me perdoe. Eu fui tão burra. Eu vi o recibo e tive medo de mostrar ao Dr. Arthur. Pensei que você fosse me culpar. Clara abraçou Fátima. Calma, Dona Fátima. A senhora é boa demais para esse tipo de gente. A senhora só precisa ser um pouco mais desconfiada. Arthur, sentado à sua mesa, observava a interação. Ele via a empatia de Clara, sua capacidade de perdoar a fraqueza de Fátima. Clara, eu quero que você saiba. A partir de agora, você não é mais a minha organizadora de eventos. Clara sentiu um frio na barriga. Seria ela demitida, agora que a festa estava arruinada? O quê? Ela perguntou. Você é a minha gerente de confiança e, se você aceitar, a minha assistente pessoal executiva, com um salário que reflete a sua lealdade e inteligência. Você terá acesso total às contas da minha família e será a única pessoa que auditará todos os meus negócios. Clara piscou, chocada. Era um salto de carreira que ela jamais imaginaria. Dr. Arthur, eu aceito, mas saiba que eu sou muito rigorosa com as contas. Eu preciso de rigor, Clara. Eu preciso de honestidade. E você me provou que tem os dois, em dobro. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a vista deslumbrante da Joá, que parecia indiferente ao drama humano que havia acabado de se desenrolar. E tem mais uma coisa, Clara. Ele se virou, a pulseira de Lúcia ainda em suas mãos. Eu não consegui colocar essa joia no cofre hoje, e não vou colocá-la. Ele caminhou até Clara. Essa pulseira era uma tradição de Natal. Lúcia sempre a usava na ceia. Este ano ela estava segura graças a você. Eu quero que você aguarde. Não use, a menos que queira, mas aguarde. É um símbolo da confiança que eu deposito em você. Clara sentiu os olhos marejarem. Receber a joia de Lúcia era mais do que um voto de confiança profissional. Era um reconhecimento do seu valor humano, uma aceitação na vida reclusa de Arthur Montenegro. Eu aguardarei com a minha vida, Dr. Arthur. Eles ficaram ali, no silêncio do escritório, a festa luxuosa terminando em desgraça no andar de baixo. Aquele Natal, que deveria ter sido uma demonstração fria de ostentação, se transformou num teste de caráter, e Clara, a moça de Santa Teresa, tinha passado com louvor. Naquela noite,
Enquanto os últimos restos da festa eram recolhidos, Arthur não conseguiu dormir. Ele caminhava pela mansão, olhando para a árvore agora silenciosa. Ele encontrou Clara no jardim, supervisionando a desmontagem das luzes. Ela estava vestida com um casaco de lã simples, mas parecia mais radiante do que qualquer socialite vestida de seda. "Você não vai descansar?" perguntou ele. "Só quando o trabalho estiver terminado, Dr. Arthur. Não gosto de deixar pontas soltas." "Você não deixou nenhuma ponta solta, Clara. Você amarrou o jogo e deu um nó cego nos meus inimigos." Ele se sentou num banco de mármore. "Sabe, Lúcia era uma mulher forte, mas ela não era esperta para esse tipo de jogo sujo. Ela confiava em Verônica. Eu também confiei. O coração às vezes é cego, Dr. Arthur, e a ganância cega mais ainda. Eu estava tão acostumado a ver as pessoas se aproximarem de mim por interesse, que quando vi você tão eficiente, pensei que fosse só mais uma forma sofisticada de interesse. Eu a julguei mal." Ele olhou para ela com uma intensidade que fez Clara corar. "Me diga, Clara, por que você não devolveu a pulseira à caixa e simplesmente a guardou no cofre? Por que o anjo?" Clara se sentou ao lado dele, olhando para as luzes da cidade. "Porque eu tinha certeza de que a chave do cofre havia sido copiada. Se eu guardasse, eles a roubariam e a acusação seria irreversível. Eu precisava de um lugar que fosse seguro, que estivesse sob meus olhos e que ninguém jamais ousaria tocar. A árvore de Natal era o ponto central da festa, a coisa mais sagrada ali. E o anjo, Dr. Arthur, era o meu pedido de proteção. Ela não falava de religião, mas de fé na justiça." Arthur balançou a cabeça, admirado. "Você é notável, Clara. Absolutamente notável." O momento entre eles era carregado de uma nova intimidade, construída sobre o escombro da mentira. Ele não a via mais como a assistente humilde, mas como a guardiã da sua honra. Nos dias que se seguiram, a transformação na mansão Montenegro foi palpável. Verônica e Elias estavam legalmente encrencados. Dona Fátima, envergonhada, pediu demissão, mas Arthur a convenceu a ficar, dando-lhe um cargo administrativo mais leve. Clara se instalou no novo escritório executivo. Ela reorganizou as finanças de Arthur com uma transparência e um rigor que o impressionaram. Ela cortou gastos desnecessários, renegociou contratos e, pela primeira vez em anos, Arthur sentiu que seus negócios estavam sendo cuidados com a mesma paixão que ele dedicava a eles. A presença de Clara trouxe luz para a casa. Ela não era apenas eficiente, ela era alegre. Ela trazia um cheiro de vida que havia se perdido com a morte de Lúcia. Arthur começou a procurá-la, não apenas por questões de trabalho. Ele a chamava para tomar café, pedia sua opinião sobre coisas que não tinham nada a ver com a empresa, como qual livro ler ou qual vinho comprar para o jantar. Clara, por sua vez, estava descobrindo um Arthur diferente, um homem inteligente, mas profundamente solitário, que estava escondido sob a armadura do milionário viúvo. Ele, que só se vestia de terno e gravata, começou a usar roupas mais casuais. Ele, que só falava de negócios, começou a perguntar sobre a vida dela em Santa Teresa, sobre a vista, sobre a simplicidade que ele havia perdido. "Eu não me lembro da última vez que eu ri de verdade, Clara", ele confessou uma tarde, enquanto ela revisava a folha de pagamento. "O riso é um músculo que precisa ser exercitado, Dr. Arthur. Então, me ensine a exercitar." O flerte era sutil, profissional, mas inegável. A diferença de idade, a diferença social, nada importava. A conexão forjada na crise era forte demais. Clara, no entanto, mantinha a guarda alta. Ela sabia que a gratidão poderia ser confundida com romance. Ela era a assistente e ele era o patrão. Ela não queria dar margem para novos cochichos, nem para que ele se arrependesse. Uma semana após o Natal, Arthur a chamou para o escritório. "Clara, eu tenho um jantar de negócios em São Paulo. É importante. Eu quero que você venha comigo. Não como organizadora, mas como minha assessora executiva." Clara aceitou profissionalmente, mas ela sabia que aquela viagem era mais do que trabalho. No aeroporto, esperando o jatinho particular, Arthur estava mais relaxado. Ele estava lendo um relatório que Clara havia preparado. "Este relatório está impecável. Você tem um talento para ver o que ninguém mais vê. É só olhar com atenção, Dr. Arthur. Não é só atenção, Clara. É caráter. O seu caráter." A viagem a São Paulo cimentou a nova fase da relação. Eles passaram horas conversando sobre tudo, menos trabalho.
Arthur descobriu que Clara era apaixonada por arte popular brasileira, e Clara descobriu que Arthur era um exímio pianista, que não tocava desde a morte da esposa. No último dia da viagem, eles estavam jantando num restaurante sofisticado. Arthur estava radiante. Ele havia fechado um negócio importante e estava feliz por ter Clara ao seu lado. Eu não me importo mais com o que a sociedade pensa, Clara. Eu não me importo com Verônica ou com as outras cobras. O meu mundo agora é aqui, onde a verdade é a única moeda. Ele estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela. Um toque leve, mas significativo. Você me devolveu a fé nas pessoas, Clara. Clara sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que ele quebrava a barreira do profissionalismo de forma tão clara. Eu só fiz o meu trabalho, Dr. Arthur. Não, você fez muito mais. Você me deu um novo começo. O retorno ao Rio foi sob a luz do sol da manhã. No carro a caminho da mansão na Joá, o silêncio era confortável. Quando chegaram, Arthur pediu ao motorista que esperasse. Ele se virou para Clara no banco de trás. Eu não quero mais ser o Dr. Arthur para você, Clara. Meu nome é Arthur. Tudo bem, Arthur. E eu não quero que você se sinta obrigada a manter a distância. Eu não sou mais seu patrão. Eu sou o homem que está se apaixonando pela mulher que salvou o seu Natal e a sua dignidade. Clara ficou sem ar. A confissão, feita ali no carro de luxo com o Rio de Janeiro acordando lá fora, era surreal. Arthur, não diga nada agora. Apenas me diga uma coisa. Você sente algo além de respeito por mim? Clara olhou para ele. O homem que antes era frio e distante agora tinha um brilho nos olhos, uma vulnerabilidade que a desarmava. Ela não podia mentir. A admiração havia se transformado em carinho, e o carinho em algo mais. Sim, Arthur, eu sinto, mas eu tenho medo. Medo do seu mundo. O meu mundo não existe mais. Você o destruiu e construiu um novo. Um mundo onde você é a única regra. Ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas um beijo de promessa, de alívio e de um futuro incerto, mas esperançoso. O Natal de luxo, que começou com uma armação, terminava com um amor improvável. Continua na parte 3. O beijo, minha gente, foi mais do que um beijo. Foi a quebra de uma barreira que parecia feita de concreto e preconceito. Ali, no banco de trás daquele carrão blindado, com a manhã carioca dourando o asfalto, não havia mais o viúvo milionário e a assistente humilde. Havia só Arthur e Clara, 2 sobreviventes de uma tempestade de intrigas. Clara se afastou, o rosto quente, a mente girando. Arthur, eu preciso ser honesta. O seu mundo, ele é cruel. E eu não sei se pertenço a ele. Arthur sorriu e era um sorriso de homem que tinha acabado de encontrar o caminho de casa. O meu mundo, Clara, acabou na noite de Natal. O que temos agora, nós construímos do zero. E eu não vou permitir que ninguém, nunca mais, duvide do seu valor ou da nossa verdade. Você não precisa pertencer ao meu mundo. Eu quero pertencer ao seu. Naquela manhã, eles entraram na mansão Montenegro de mãos dadas. Não era um gesto de ostentação, mas de desafio. O staff da casa, que tinha acompanhado o drama, viu a cena e soube. A maré havia mudado para sempre. A fofoca, vocês sabem, corre mais rápido que o metrô do Rio. E a história da organizadora que desmascarou a socialite estava na boca de todos. O escândalo de Verônica Almeida e Elias foi parar nas colunas sociais, mas de um jeito que Arthur fez questão de controlar. Ele não a escondeu. Ele a exibiu. Arthur convocou uma coletiva de imprensa, algo que ele evitava há anos. E ele fez o anúncio de forma bombástica, não sobre negócios, mas sobre caráter. Eu cometi um erro grave ao duvidar da lealdade da senhorita Clara Costa, declarou Arthur sério diante das câmeras. Ela não só organizou a festa mais importante da minha vida com excelência, como também salvou o patrimônio da minha família e, mais importante, a minha honra. A partir de hoje, Clara Costa é a minha sócia executiva em todos os meus empreendimentos. E para aqueles que insistem em fofocas, ela é a mulher que está ao meu lado. O choque foi geral. Verônica Almeida, que esperava que Clara fosse apenas um caso passageiro de Arthur, viu sua reputação ser enterrada para sempre. Ela perdeu contratos, perdeu amigas e, o pior para ela, perdeu o palco social. A vingança de Clara não precisou de gritos. Ela foi feita com a caneta de Arthur e a sua própria impecável honestidade. Para Clara, a ascensão foi vertiginosa. Ela deixou o apartamento em Santa Teresa, mas não cortou os laços.
Ela fez questão de levar Arthur para visitar seu antigo bairro, para comer pastel e tomar caldo de cana no lugar que ela amava. Arthur se encantou com a simplicidade e a comunidade. Ele viu que a verdadeira riqueza de Clara não estava no dinheiro que ela podia gastar, mas na fé e na base que ela tinha. Eu passei a vida comprando coisas caras, Clara, disse ele um dia, enquanto observavam o pôr do sol de Santa Teresa. Mas nunca comprei algo tão valioso quanto a sua confiança. Aos poucos, a mansão Najoá parou de ser um mausoléu de mármore e se tornou um lar. Clara usou seu talento para a organização para trazer calor. Ela não tirou os lustres de cristal, claro, mas ela colocou vasos de flores tropicais, quadros de artistas brasileiros coloridos e, o mais importante, ela trouxe o riso de volta. Arthur, encorajado por Clara, voltou a tocar piano. O som da música, que esteve ausente por tanto tempo, enchia a casa. A pulseira de Lúcia, o diamante que foi o pivô de toda a confusão, permaneceu guardada. Não no cofre, mas numa pequena caixa de madeira que Clara tinha na sua mesa de cabeceira. Era um lembrete constante de que a maior prova de amor e confiança que Arthur poderia dar era a dignidade dela. Clara e Arthur não se apressaram. Eles sabiam que a fundação de um relacionamento construído sob tanto estresse precisava de tempo para se consolidar. Eles namoraram em segredo dos holofotes por meses, focando em construir a parceria tanto nos negócios quanto na vida. Clara provou ser uma executiva implacável. Ela tinha o toque humano, mas a cabeça fria para os números. Ela usou sua nova posição para implementar programas de transparência nos negócios de Arthur, garantindo que nenhum fornecedor como Elias ousasse tentar uma fraude novamente. Ela também usou sua influência para investir em projetos sociais em comunidades carentes do Rio, incluindo Santa Teresa, retribuindo a chance que a vida lhe deu. Cerca de um ano depois do fatídico Natal, Arthur preparou uma surpresa. Ele não escolheu um restaurante chique ou um iate. Ele levou Clara para a mansão. Ela estava vazia, iluminada apenas pelas luzes da piscina. Ele a conduziu para a sala de jantar, o palco daquela noite de dezembro. Não havia caviar nem champanhe francês. Na mesa havia apenas pão de queijo, café coado e rabanada, as coisas simples que Clara amava. "Lembra daquela noite, Clara?" perguntou Arthur, segurando a mão dela. "Eu estava pronto para te acusar de roubo. Eu estava cego." "Eu lembro, Arthur. Mas eu também lembro que foi naquela noite que eu descobri o quão forte eu podia ser." Arthur se ajoelhou, não com o intuito de fazer um pedido formal, mas para se igualar à altura dela. "Eu não quero te dar um anel de noivado que simbolize a minha fortuna, Clara. Eu quero te dar um que simbolize a nossa união." Ele tirou do bolso uma caixinha simples. Dentro não estava o diamante de Lúcia, mas um anel novo, desenhado por ele. Era feito de ouro branco, mas o destaque era uma pequena pedra, simples mas perfeitamente lapidada, uma turmalina paraíba, de um azul que lembrava o mar do Rio. "A turmalina é brasileira, Clara, forte, rara e brilha com a luz própria, como você. Casa comigo e me ajude a ser um homem melhor todos os dias." Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Aquele pedido, naquela simplicidade íntima, valia mais do que todos os diamantes do mundo. "Sim, Arthur, eu caso." O casamento, meses depois, foi o evento do ano, mas não pelo luxo, e sim pela história. Arthur e Clara se casaram na igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, com uma festa simples e elegante na mansão. Clara fez questão de convidar toda a equipe que a ajudou na organização do primeiro Natal, desde o chefe de cozinha até os seguranças. Dona Fátima, radiante, foi a madrinha. E no dia do casamento, Clara usou a pulseira de Lúcia. Não para substituir a falecida, mas para honrar a confiança que Arthur depositou nela. A pulseira de diamante agora simbolizava que a verdadeira riqueza não era herdada, mas conquistada com integridade. A sociedade carioca teve que engolir a nova Madame Montenegro. Clara não era uma socialite. Era uma empresária, uma filantropa e, acima de tudo, uma mulher de fé. Ela transformou o papel de esposa de milionário em algo ativo, significativo e, pela primeira vez na história daquela família, totalmente honesto. Eles viveram felizes, minha gente, porque o amor deles nasceu na verdade. Clara, a moça que foi acusada de roubar o milionário na festa de Natal, não só provou sua inocência, como conquistou o respeito e o coração dele.
Ela usou sua fé e sua competência para limpar o nome, e no final a sua vingança silenciosa chocou a todos, porque mostrou que, mesmo no ninho de cobras do luxo, a simplicidade e a bondade sempre vencem. E o Natal, na mansão Montenegro, nunca mais foi frio. Foi cheio de luz, riso e, o mais importante, muito, muito amor. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.